Há tempo para tudo. E perceba uma coisa: Salomão não disse que existe apenas tempo de ganhar. Ele também falou de perder. Não disse apenas tempo de construir. Falou de derrubar. Não falou apenas de guardar. Falou de lançar fora. Isso significa que prosperidade não é simplesmente saber fazer alguma coisa. É saber quando fazer. Porque uma decisão certa tomada no momento errado pode produzir um resultado completamente diferente. Imagine um agricultor. Ele pode ter a melhor semente. Pode ter a melhor terra. Pode trabalhar todos os dias. Mas se plantar na época errada, a qualidade da semente não vai resolver o problema. O mesmo acontece com a sua vida. Existe uma época para aprender. Existe uma época para executar. Existe uma época para esperar. Existe uma época para mudar. E existe uma época em que continuar insistindo na mesma coisa deixa de ser perseverança e começa a ser teimosia. Essa é uma diferença que poucas pessoas conseguem perceber. Porque fomos ensinados a nunca desistir. E existe valor nisso. Mas ninguém ensinou que também precisamos saber quando mudar de direção. Você pode passar 10 anos tentando abrir uma porta que não abre. Enquanto isso, pode existir outra porta aberta a poucos metros de você. O problema é que você está tão concentrado naquela porta fechada que não percebe a que acabou de abrir. É por isso que entender ciclos é tão importante. Tudo tem ciclos. Mercados têm ciclos. Empresas têm ciclos. Profissões têm ciclos. Relacionamentos têm ciclos. A economia tem ciclos. E até a sua própria vida tem ciclos. Existem momentos em que você precisa acelerar. E existem momentos em que precisa preservar. Momentos de expansão. E momentos de preparação. Momentos de exposição. E momentos de silêncio. O problema é que muita gente tenta viver todos esses momentos da mesma maneira. Quer crescer quando deveria estar se preparando. Quer colher quando ainda deveria estar plantando. Quer abandonar quando está prestes a colher. E depois olha para trás e chama tudo de azar. Mas talvez não tenha sido azar. Talvez tenha sido falta de leitura do ciclo. E aqui aparece a segunda grande lição de Eclesiastes: quem entende o ciclo não precisa correr atrás de todas as oportunidades. Ele aprende a reconhecer quais oportunidades fazem sentido para aquele momento. Isso muda completamente a forma de enxergar dinheiro. Porque você começa a perceber que nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Nem todo investimento deve ser feito. Nem todo negócio deve ser aberto. Nem todo emprego deve ser mantido. Nem todo convite deve ser aceito. E nem todo momento difícil significa que você está fracassando. Às vezes, você simplesmente está em uma fase de preparação. E essa talvez seja uma das maiores diferenças entre quem constrói algo duradouro e quem vive pulando de oportunidade em oportunidade. O primeiro aprende a observar. O segundo reage. O primeiro pergunta: qual é o momento? O segundo pergunta: como eu ganho dinheiro rápido? E essa diferença parece pequena, mas pode mudar uma vida inteira. Agora chegamos a uma parte ainda mais profunda de Eclesiastes. Porque depois de falar sobre tempo, ciclos e oportunidades, Salomão começa a mostrar uma coisa que quase ninguém percebe. Mesmo quando você entende o tempo, ainda precisa aprender a lidar com o dinheiro. Porque existe uma pessoa que ganha pouco e consegue construir. E existe outra que ganha muito e continua quebrada. Existe alguém que recebe uma oportunidade e transforma aquilo em patrimônio. E existe alguém que recebe a mesma oportunidade e transforma tudo em consumo. Então talvez o problema nunca tenha sido apenas quanto dinheiro entra. Talvez a pergunta mais importante seja: o que você faz com aquilo que entra? E é aqui que Eclesiastes começa a tocar em um dos assuntos mais ignorados quando se fala de prosperidade: a sabedoria de administrar. Porque ganhar dinheiro pode mudar seu padrão de vida. Mas saber administrar dinheiro pode mudar seu futuro. E Salomão tinha algo que poucas pessoas na história tiveram. Ele teve a oportunidade de experimentar praticamente tudo: riqueza, poder, prazer, conhecimento, construções, prestígio. E depois de experimentar tudo isso, ele chegou a uma conclusão que pode ser desconfortável para quem acredita que dinheiro é a resposta para todos os problemas. Dinheiro não resolve o vazio de uma pessoa que não sabe para que está vivendo. E agora você começa a entender por que Eclesiastes é muito mais profundo do que um simples livro sobre religião. Ele está perguntando: depois que você conseguir aquilo que está perseguindo, o que vai fazer com isso?
Porque talvez você esteja correndo atrás de dinheiro achando que quer dinheiro. Mas, no fundo, talvez esteja procurando liberdade, segurança, respeito, paz, reconhecimento. E se você não descobrir a diferença, pode passar a vida inteira acumulando coisas e continuar sentindo que falta alguma coisa. E é justamente nesse ponto que Eclesiastes deixa de ser apenas um livro sobre prosperidade. Ele começa a ser um livro sobre a própria vida. Você não cria o vento. Você não controla a economia. Você não controla o mercado. Você não controla as decisões das outras pessoas. Você não controla o que vai acontecer amanhã. Mas você pode controlar a forma como se posiciona diante de tudo isso. E essa é uma das maiores lições de Eclesiastes. Pare de tentar controlar o que não está nas suas mãos. Comece a dominar aquilo que está. Suas decisões, seu comportamento, seu preparo, sua disciplina, sua capacidade de aprender, sua forma de administrar o dinheiro, sua capacidade de reconhecer uma oportunidade. Isso está nas suas mãos. O resto é variável. E quando você entende isso, alguma coisa muda dentro de você. Você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: diante do que está acontecendo, qual é a decisão mais sábia que posso tomar? Essa pergunta muda tudo, porque a pessoa desesperada reage. A pessoa sábia observa. A pessoa desesperada tenta controlar o vento. A pessoa sábia ajusta a vela. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na sua vida hoje. Não mais esforço, não mais pressa, não mais uma fórmula mágica. Talvez esteja faltando direção. Talvez você esteja tentando colher onde deveria estar plantando. Talvez esteja tentando plantar quando já chegou a hora de agir. Talvez esteja segurando aquilo que deveria deixar ir. Ou talvez esteja tentando acelerar uma construção que precisa de tempo. E aqui chegamos à quarta camada de Eclesiastes. O dinheiro não é o problema. O problema é quando o dinheiro passa a ser o seu senhor. Porque existe uma diferença entre usar o dinheiro e ser usado por ele. Você pode ter dinheiro, pode buscar prosperidade, pode querer uma vida melhor, pode construir patrimônio, pode querer liberdade financeira. Nada disso é necessariamente errado. O perigo começa quando você acredita que, depois de alcançar determinada quantia, finalmente será feliz. Quando eu ganhar 10.000, vou ficar bem. Quando eu comprar minha casa, vou ficar bem. Quando eu tiver 1 milhão, vou ficar bem. Quando as pessoas reconhecerem meu trabalho, vou ficar bem. E então você chega lá e percebe que o número mudou. Mas você continua sendo você. E imediatamente cria uma nova meta. Mais dinheiro, mais status, mais reconhecimento, mais poder, mais alguma coisa. E a linha de chegada continua se afastando. É por isso que Eclesiastes é tão atual. Ele não está simplesmente dizendo: não busque riqueza. Ele está perguntando: o que você espera que a riqueza faça por você? Essa pergunta é muito mais profunda. Porque dinheiro pode comprar conforto, pode comprar tempo, pode abrir portas, pode proporcionar experiências, pode proteger sua família de determinadas dificuldades. Mas dinheiro não consegue dar significado definitivo à existência. E quando você entende isso, o dinheiro finalmente volta para o lugar certo. Ele deixa de ser o objetivo final e passa a ser uma ferramenta. Uma ferramenta para construir, uma ferramenta para servir, uma ferramenta para criar liberdade, uma ferramenta para cuidar daquilo que realmente importa. E aqui está uma das maiores ironias da prosperidade. Quando você deixa de enxergar o dinheiro como a solução para todos os seus problemas, você começa a administrá-lo muito melhor. Porque você não precisa mais provar nada através dele. Você não compra para impressionar. Você não investe apenas para parecer inteligente. Você não trabalha até destruir sua própria vida simplesmente para mostrar que venceu. Você começa a perguntar: isso realmente melhora minha vida? Isso aumenta minha liberdade? Isso protege meu futuro? Isso está alinhado com aquilo que considero importante? Essa é prosperidade com sabedoria. Não é simplesmente ter mais. É saber por que você quer ter mais. E agora você começa a perceber que aquelas 4 camadas que Eclesiastes apresenta estão conectadas. Primeiro, tempo e oportunidade. Você precisa reconhecer o momento. Segundo, ciclos. Você precisa entender que nem toda fase da vida exige a mesma atitude. Terceiro, vaidade.
Você precisa entender que nenhuma conquista externa será capaz de preencher completamente aquilo que é interno. Observações. A sequência desse está no vídeo 22.